temos a alegria de estarmos aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um prazeraço poder, né, tê-lo conosco nesses 27 anos da nossa igreja, né? Também, como já disse, dos meus 70 anos. E, pastor, sabendo de Deus que eu, quando completei os 70 anos, eu falei, Senhor, acho que agora precisa já dar uma parada. E quando eu disse isso, pastor, eu abri a Bíblia, e lá estava que Deus começou a obra na vida de Abraão com 74. Eu falei, ai, Senhor, já não está mais aqui quem falou. E aí eu fui pregar em Osasco, está fazendo aí uns 20 dias. E depois do culto nos levaram para tomar um caldo, e um dos pastores da igreja levou um rapaz cego. Ele sentou na ponta da mesa e estamos conversando. Pastor, vai. Eu falei, pois não, meu irmão, não, sim. Eu tenho um recado para te dar. Que? Deus começou a obra na vida de Abraão com 100 anos, viu? Então o senhor toma jeito. Então, eu falei, meu Deus, creio que está começando um novo ciclo, não é? A minha ideia é que não tem aposentadoria no reino de Deus. É verdade. Enquanto tiver um fiapo de vida e um pouquinho de fôlego nos pulmões, estamos fazendo. Vamos em frente, né? Vamos em frente. E dentro disso, meu pastor, nós temos vivenciado quantas confusões, dificuldades de compreensão em termos de interpretação bíblica. Eu queria que o pastor conversasse um pouquinho, que isso aqui nós vamos depois passar para líderes, a importância da ministração expositiva, não é? Da visão bíblica. Obrigado. E eu queria que o pastor falasse um pouquinho. Uma honra para mim estar aqui com o senhor e um privilégio falar de um assunto que empolga o meu coração. Eu entendo que pregação expositiva não é uma inovação, é um retorno. É um retorno porque os profetas pregaram assim. Verdade. Os apóstolos pregaram assim. Jesus pregou assim. Os principais pais da igreja pregaram assim. Os reformadores pregaram assim. A geração mais culta da história da igreja, os puritanos, assim pregaram também. E os maiores pregadores da história foram pregadores expositivos. Mas o que é pregação expositiva? Dentre os diversos estilos de sermão, os principais, o tópico, o textual, o expositivo pode ser resumido em 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. De tal maneira que a pregação expositiva, eu não vou para o texto para impor ao texto as minhas ideias, os meus pressupostos, mas eu vou para o texto para tirar do texto o que está no texto. Está escrito em Isaías 55 que a palavra de Deus não volta vazia. Não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, o pregador precisa ir para as Escrituras e dizer, assim diz o Senhor. Porque pense comigo que tragédia seria eu ler um texto e fazer promessas que Deus não está fazendo, ou proibições que Deus não está fazendo. Então, a coisa mais importante da pregação expositiva é ir para o texto e saber o que o autor sagrado estava dizendo. Qual é a mensagem que ele está passando aqui? Capturar a essência disso, a essência da pregação. Porque aí eu vou estar sendo fiel às Escrituras. Abrindo as Escrituras. E o que é maravilhoso, pastor Wagner, para mim, é que a pregação expositiva não leva os ouvintes a ficarem encantados com o pregador, mas com a pregação. O pregador não importa, ele é apenas um instrumento, ele é apenas um vaso de barro. Isso. E muito frágil. Muito frágil. Mas a palavra é poderosa, ela é viva, ela é eterna, ela é gloriosa. E é esta palavra que o povo precisa. E eu vejo, reverendo, que a falta de uma visão expositiva ou expositivista tem gerado interpretações que descambam para a área herética. Porque
eu vejo que quando o Senhor expõe a palavra com consciência, sabedoria, com visão, tanto literal, gramatical, histórica e, logicamente, com a atuação do Espírito de Deus, dificilmente você vai errar. Esse é o ponto, para mim, nevrálgico, fundamental. Porque não tem como errar se você abre a Escritura, explica a Escritura e aplica a Escritura. Nós não podemos pregar o que pensa o fulano, ou Beltrano, ou Ciclano, ou a corrente A, ou a corrente B. São pensamentos humanos. Quantos hoje ainda pregam, às vezes, revelações forâneas às Escrituras, sonhos, visões, como se a palavra de Deus fosse. Então, o nosso papel como pregadores é fazer o que Paulo disse para Timóteo: prega a palavra. Não é sobre a palavra, prega a palavra. Então a palavra é o conteúdo da pregação e a palavra é a autoridade do pregador. Penso, pastor Wagner, que a maior necessidade da igreja brasileira é de um retorno às Escrituras. E a maior necessidade das igrejas é de um retorno de púlpitos que exponham as Escrituras. Eu acho que precisamos hoje de uma nova reforma, o sola Escritura voltar. E para que as igrejas que já pregam assim, também precisam de um reavivamento, como o senhor disse. Não basta só técnica, não basta só conhecimento, não basta só uma sadia exegese, é preciso a virtude e o poder do Espírito Santo. E eu quero aproveitar até para já encerrando, porque isso é mais como uma chamada de atenção para aqueles que têm pretensões, têm desejos e têm até já um direcionamento do Senhor para um ministério. Sem entrar em detalhes da conduta, mas nós tivemos uma oportunidade de estarmos com o Jim Swagger agora há pouco tempo, ele tem 83 anos, e eu pedi a ele que ele enviasse uma mensagem ao Brasil. Hoje quem cuida do ministério é o filho, o neto, né? E ele disse assim: nós americanos fomos os principiantes na evangelização do Brasil, mas hoje os pastores brasileiros precisam vir para cá para nos pôr em pé, porque nós, pastores americanos, estamos definhando. E talvez a razão, pastor, é que isso começa na Europa, vem para a América e vem para o Brasil. E já veio, não vem, já veio. É a questão do liberalismo. Então, a minha visão é que uma igreja que subscreve ao liberalismo, ou subscreve o liberalismo, ela assina no mesmo dia sua atestado de óbito. Verdade. Não tem antídoto contra o liberalismo. No momento em que uma igreja descrê que este livro é inspirado, é inerrante, é infalível, é suficiente, essa igreja não tem mais o que pregar. Você pode ter uma igreja sem templo, você pode ter uma igreja sem instrumentos musicais, você pode ter uma igreja sem sonorização, você pode ter uma igreja sem música, mas você nunca terá uma igreja sem pregação do Evangelho. É a base de uma igreja, é a primeira marca de uma verdadeira igreja, é a pregação da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe o irmão, porque eu sei que o senhor está comprometido aí em aconselhar pastores, em treinar pastores, em formar pastores, em formar pregadores. Está aqui comigo César Cavalcante, que tem sido um parceiro nesta preocupação de ajudar a contribuir, oferecendo ferramentas para pastores. Isso enche o nosso coração, porque o retorno da igreja às Escrituras é a esperança para a igreja evangélica no Brasil e na América e no mundo afora. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, você que vai ver esse pequeno relato, e tenha sempre
no teu coração. Salmo 138, 2 diz que Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. Se Deus a honrou, e nós. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. Obrigado. Privilégio, pastor. Uma honra estar aqui com o senhor, viu? Um grande abraço, gente.